Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Quem estiver acessando de forma remota, a professora Loidiane me convidou para que eu possa estar, de repente, aqui gravando uma aula com vocês e falando um pouquinho sobre a área de tecnologia. E vamos aí estar conversando um pouquinho com a galera, tá? Nesse momento, ainda não acessou ninguém. Eu sei que, devido à pandemia, o Centro Paula Souza nos possibilitou aí trabalhar de forma remota, né? E graças a Deus aí, muitos alunos têm acessado aí de forma assíncrona, que não é presencial, mas ele assiste depois das aulas para estar interagindo aí com o curso e aplicando aí os conceitos no conteúdo do componente no qual o aluno trabalha. Então, de acordo com o que a Loidiane pediu, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses conteúdos, tá? Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil de conversar aqui e apresentar a parte aí, a temática da nossa área de tecnologia, tá bom? Então, o canal de vocês está aqui, normal. Eu criei aqui um canalzinho para essa aula de hoje. Então, hoje, dia 24/9, né? Estou falando aqui nesse canalzinho aqui com vocês. Dentro dele eu postei aqui uma saudação, né? Para, logicamente, me apresentando um pouquinho sobre o que eu vou falar e sobre a minha formação. E eu disponibilizei materiais aqui que eu vou estar abordando aí na área de tecnologia, tá? Então, estou disponibilizando material para ficar fácil aí de vocês acompanharem depois e tirarem as dúvidas de vocês, tá legal? Deixa eu só organizar minha tela aqui um pouquinho. Vocês vão estar vendo aí o fundo, né? Do meu computador aqui, né? Então, esse daqui é minha família, minha esposa, meu menino, minha menininha pequenininha, minha menina mais velha, minha mãe e meu pai, tá? Depois até a gente pode falar um pouquinho sobre a minha família aí para vocês também, tá bom? Deixa eu só abrir também aqui o conteúdo. Isso aqui depois eu vou deixar ele no fundo, tá? Vai ser mais a apostila mesmo. Deixa eu só pegar ela aqui. Isso. Esse aqui é meu currículo. É um mini currículo meu. Então, aqui está toda a minha área de tecnologia. Depois, esse aqui é o endereço da plataforma Lattes, caso alguém queira acessar. Posso também deixar aí disponível depois dentro aí do chat de vocês, tá bom? Então, isso aqui é a área que eu atuo, né, que é tecnologia, e meu mini currículo aí para vocês, de repente, caso tenham alguma dúvida, ok? A Lidiane pediu para que eu abordasse aí com vocês sobre a tecnologia, né, desde o surgimento da área de tecnologia assim em diante. Então, tem bastante coisa aqui para falar, mas eu vou pegar aqui uma apostila também que eu gosto muito para falar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? E abordar também alguns conceitos básicos aí que a gente usa no nosso dia a dia, ok? Deixa eu só conferir aqui se chegou alguém, eu acho que ainda não, né? Não tenho ninguém aqui, somente eu. A aula está sendo gravada, depois vocês podem também estar assistindo, caso vocês queiram, pode estar tirando alguma dúvida aí com a gente, tá bom? Eu trabalho com tecnologia desde 1990, já faz bastante tempo, tá? Eu comecei trabalhando com tecnologia como digitador em 1990 e logo eu passei para operador, que mexia com softwares um pouquinho mais avançados e gostei muito dessa área e comecei a investir na área de desenvolvimento de software, banco de dados, eletrônica digital, analógica, redes, segurança de digital, enfim, entrei a fundo de cabeça, né? Foi uma época boa, a década de 90, né, é, vamos falar assim, do século passado, né? Ele foi uma década muito boa e muito promissora para o pessoal que atuava na área de tecnologia. Pagava-se bem, era uma área muito legal e todo mundo gostava. Então, eu costumo dizer que eu tive o privilégio, né, de começar numa área de tecnologia numa geração aí que o pessoal adentrou a tecnologia meio que na raça, pois a tecnologia naquela época não era tão acessível nos dias de hoje. Só para vocês terem ideia, né, a década de 90
Tinha-se softwares nada, vamos falar assim, agradáveis, né? As telas eram as telas bem antiquadas e bem precárias aí, né, na época. Então, para que você tenha só uma ideia, tá? A nossa área de tecnologia, ela costuma se dizer assim que ela começou mesmo para valer, né? Com o surgimento do abaco. Então, por incrível que pareça, né? Ó, a primeira calculadora que se tem notícia, que é o abaco, né? As pessoas que costumam aí falar na área de tecnologia costumam dizer que é como se fosse um pequeno computador, tá? Isso aí antes de Cristo, né? Lógico, nada utilizando eletrônica, nada usando conceitos de binário, barramentos de dados, circuito, né? Da parte de circuito integrado, uma placa de computadores e assim em diante. Então, era algo mais assim mecânico, onde a pessoa, né, que estava trabalhando pegava e movimentava lá e fazia os seus cálculos, né, com os botõezinhos que ficavam na ferramenta, tá bom? Depois, nós temos aí, vamos falar assim, na década de 40, né, do nosso século passado aí, tivemos aí calculadoras mecânicas. Na realidade, olha essa imagenzinha, né, um trambolhozinho, né? E, logicamente, era tudo mecânico, nada com circuito eletrônico fazendo alguma ação. Era tudo com engrenagens, tá? Alavancas, onde fazia algum processo para gerar algum cálculo. Na década de 40, né, com a Segunda Guerra Mundial, teve-se a ideia de fazer um computador para fazer cálculos balísticos, tá? Então, na Segunda Guerra Mundial tinha-se que lançar de repente um foguete, ou de repente navios que estavam no oceano disparavam na costa, por exemplo, de países igual estava assediado lá pela Alemanha, né, pelo exército alemão ou pelo exército japonês, uma distância de 40 a 60 quilômetros. Aí tinha que fazer cálculos aritméticos para poder acertar o projétil na época, ou então para poder lançar um foguete e explodir esse foguete no inimigo, e tinha que fazer cálculos também, balístico, aritmético. Então precisou de uma máquina que fizesse esses cálculos. Para a época, tinha que ser algo bem avançado. Então fizeram lá o ENIAC. Foi uma coisa bem interessante o ENIAC. E, lógico, não foi só para fazer a parte de balística, né? Ele foi também usado para elaborar aí a bomba atômica. Então, esse computador na época, ele teve assim a finalidade mesmo para a parte de guerra, né? Não era uma coisa para poder fazer para salvar vidas, né? Mas no entanto para poder disputar uma guerra e lógico, né? Isso tirou vidas. Muitas pessoas dizem, mas foi melhor eles do que nós, né? Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, mas é um computador que foi usado, vamos falar assim, entre aspas, para o mal, né? Esse ENIAC, ele era bem grande, olha o tamanhozão dele, tá? Aqui a gente está vendo apenas uma parte dele, ó. Isso aqui tudo é o computador. Então ele ocupava mais ou menos 200 metros quadrados, só para vocês terem ideia. Era uma sala bem grande, cheio de máquinas, né? Cheio de parafernália, cheio de cabos, olha só. E lógico, para dar manutenção dele não era qualquer uma pessoa. Vocês estão vendo mulheres dando manutenção, mas são todas mulheres, no caso acadêmicas, formadas em faculdade, na área de ciências, na área de tecnologia para a época, né? E física, na parte de física quântica. Então era algo assim que não era qualquer uma pessoa que poderia mexer. E era muito comum nessa época também, na hora que ligava os computadores, pois eles possuíam válvulas, né? Aquecer as válvulas. Então, esse aquecimento da válvula fazia com que os insetos fossem até esse computador, e aí esse inseto provocava de repente um dano lá na válvula, queimava a válvula, e aí diz, né, que quando essas mulheres ou o pessoal que era responsável que ia lá da manutenção, que deu um problema, queimava alguma coisa, tinha que trocar, perguntava assim, qual foi o problema? Foi bug, né? Na realidade, bug quer dizer inseto no inglês para o português. Daí veio o termo bug, né? Bug do milênio,
para quem já ouviu falar aí, hoje já passou já isso, né? Mas na virada no caso do século passado, né? No milênio nosso, houve assim, a cogitação de como seria para resolver um problema de datas, né? E esse, naquela época usava apenas duas casas decimais e hoje, logicamente, usamos quatro do caso decimais, que foi essa solução, né? E preocupou-se muito o pessoal, então pegou-se a gíria da área de tecnologia chamada bug do milênio, que na realidade no inglês e português não tem nada a ver, né? Do inseto do milênio, mas tecnologia nunca tem nada a ver, né? A gente põe cada gíria aí na área e comenta cada coisa, de repente fala, mas o que, que tem a ver? Né? Então o termo bug veio justamente dessa época do ENIAC, perfeito? Então, na época do ENIAC que teve esse problema. Hoje em dia todo mundo fala assim, eu estou com um problema vamos falar, de raciocínio, você está com bug, né, na cabeça. E no português nós costumamos até parafrasear as palavras, né? Você está bugado, né? Está bugado, aí você já fala, eu estou com um problema, né? Na minha cabeça, eu não estou tendo condições de raciocinar de forma lógica ou rápida. Eu estou bugado, isso quer dizer que você está com um inseto na sua cabeça, né? Brincadeiras à parte, tá, galera? Só para vocês terem ideia aí como o brasileiro parafraseia as coisas, né? Então aqui tem uma apostila aqui, olha, uma historinha sobre o ENIAC, bem interessante. E isso aqui foi na comemoração dos 50 anos do ENIAC, ó, um selinho que foi criado, um chip, um microprocessador, na realidade, tá? De tamanho aí de 7,44, no caso aí, como se fosse 7 centímetros e 44 milímetros por 5 centímetros e 29 milímetros. Na realidade, esse pedacinho de coisa que é pequenininho faz a mesma função que o pessoal quis dizer que nos 50 anos, isso aqui faz a mesma função que o trambolho do ENIAC na década de 40, né, que quando ele foi construído, que ocupava mais ou menos 200 metros quadrados, ok? Então, eu estou falando assim por cima, só para vocês terem ideia, que esse computador não foi brincadeira não, fazer ele foi muito difícil e foi muito caro, gastou-se muito dinheiro, gastou mais de 500 mil dólares para poder fazer esse computador. Esse computador, o ENIAC, ele marca o que nós chamamos de gerações. Ele caracteriza o surgimento da primeira geração da área de tecnologia. E a nossa área de tecnologia ela se divide em gerações. É bem legal isso também. Tá? Então, nesse período do ENIAC foi marcado a primeira geração. Depois nós temos a segunda geração. A segunda geração ela é marcada, caracterizada pelo surgimento desses componentes pequenininhos aqui, olha. Nós chamamos de capacitores, resistores, transistores. Na realidade, isso aqui é uns transistores, tá? Então, isso, no caso, estava substituindo as famosas válvulas. Uma válvula do tamanho de uma lâmpada comum, só para você imaginar. E aí, esse componente pequenininho, né, que a foto está até um pouquinho grande, mas ele era menor do que isso daí, fazia a mesma função de uma válvula. Então, o tamanho de 200 metros quadrados caiu. Imagina só, um computador que ocupava 200 metros quadrados, de repente estava ocupando aí tipo um armário, imagina um armário, né? Numa parede, ocupando mais ou menos esse espaço. Por quê? Diminuiu-se os tamanhos dos componentes eletrônicos. Então, a segunda geração ela é caracterizada pelo surgimento desses componentes. E, lógico, a terceira geração, ela começa a diminuir mais ainda os componentes. Então, isso aqui é no caso nosso, um microchip, tá? Um circuito integrado, que a gente chama de CI, e nele uma cápsula de um microchip contendo as opções aí da placa com o circuito, né, corroído, isso aqui é os desenhos da corrosão da placa, e aí nós temos aqui internamente vários transistorzinhos aqui compondo esse microchip, tá bom? Então aqui nós estamos na terceira geração, que caracterizou aí o surgimento do circuito integrado e de transistores dentro do que nós chamamos de microchip. E aí nos anos 60, lógico, isso aqui que foi na época da corrida espacial entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, né? Então ali houve uma grande disputa aí para o pessoal ir até a Lua e até o espaço, então era necessário diminuir o tamanho dos computadores, não dava para fazer um computador de 200 metros quadrados e colocar dentro de uma nave, dentro de uma cápsula espacial para poder ir até a Lua. Então, teve que trabalhar para diminuir o tamanho disso daqui. E, lógico, para nós que estamos na área de tecnologia, isso foi fantástico, né? Eu já estou aí com 50 anos. Quando eu era menininho, na década de 70 do século passado, eu lembro que em casa tinha
aqueles radinhos de pilha, que hoje é totalmente obsoleto, mas na época tinha, eu achava fantástico, né? Eu ia dormir com um radinho de pilha lá da cabeceira da minha cama, porque senão eu não conseguia dormir direito, né? E hoje nós temos aí celulares rodando MP3, nós temos tecnologia aí totalmente avançada nessa área, onde disponibiliza bastante conteúdo aí de forma rápida e prática, né? Imagina só, na minha época, quando eu era menino, era impensável ter um MP3 que rodasse tantas músicas, né? E naquela época era quando muito um disco de vinil. Hoje não, hoje nós temos aí várias e várias músicas armazenadas, não só dentro de repente uma unidade de um chip, tipo um pendrive ou um celular, mas como também nós podemos ter em nuvens, né? E aí a gente pode acessar isso aí e utilizar tranquilamente. Então essa é a característica aí que marcou principalmente o surgimento da terceira geração, que foi na década de 60. A quarta geração, nós temos um componentezinho que parece até apenas um pedacinho de pedra, né, com alguma coisa impressa, mas aqui foi o surgimento dos nossos processadores, tá? E na realidade nós chamamos isso aqui de BIOS também, né? Um chip, um BIOS, um processador, onde ele tinha dentro dele vários transistores. Então, um equipamento de 200 metros quadrados já cabia dentro de uma pecinha dessa daqui. Isso aqui foi uma revolução fantástica. Isso aqui surgiu mais ou menos na década de 70, né? E, logicamente, revolucionou tremendamente a área de tecnologia. Por quê? Possibilitou criar o que nós chamamos hoje de computadores pessoais, ou personal computers, né? Esses computadores pequenininhos aí, o famoso Steve Jobs, né? Nessa geração, nessa época aí, ele conseguiu adentrar, né, com pequenos computadores e, lógico, ele conseguiu aí fazer o nome dele, né, na área de tecnologia, que nós temos aí a famosa Mac, né, ou Apple também, né, o Macintosh e os Apples da vida. Então, esse aqui foi uma revolução tremenda, né, caracterizou uma revolução tremenda na área de tecnologia. Então, nós temos aqui a característica da quarta geração. Tá? E aí nós temos os equipamentos, olha. Esse PCXT, por exemplo, ele começou mais ou menos em 1981. Olha que bacana. Hoje nós temos computadores e eles vão falar assim que eles depreciam muito rápido, né? Desvalorizam muito rápido. Por exemplo, você compra um computador hoje, amanhã já está totalmente obsoleto. Antigamente não era assim. Esse computador PXT, né? Um XT que a gente brincava muito na época, ele durou muito tempo. Ele não ficou assim. Eu compro ele hoje, desvaloriza de amanhã, né? Ele e, assim, ficou de 1981 até 1992, aí, quase 10, 11 anos, né? Na ponta, como um dos melhores computadores, tá bom? E para a época era algo bem obsoleto. Olha que interessante, tem até umas imagens aqui que eu separei na internet. Vamos lá. Depois eu quero mostrar isso aqui para vocês no meu canal. A gente vai voltar aqui daqui a pouco. Então, só para vocês terem ideia, olha, isso aqui é a imagem do que seria esse computador que eu estou falando, o PC XT, tá? Então, esse XT, olha o trambolho que era. Tela preta no fundo e verde. Foi o primeiro computador que eu trabalhei. Comecei a trabalhar em 1990 e eu peguei uma máquina dessa. Fantástico para a época, tá? Olha, isso aqui, misericórdia, né? Para aquela época era como se você estivesse andando de uma Ferrari. Hoje totalmente obsoleto, é uma antiguidade, né? Mas para museu mesmo, olha como que é. Já eu gostaria de ver como que é isso daqui, tá? É só sentar no seu navegador e digitar PC espaço XT. Vai aparecer um monte de imagens aí para você de como ele era, olha, tá? Nós temos o PC XT, aí nós temos mais computadores, olha só, tá? Como que eles eram, chamados ATs, né? O XT e o AT, né? Olha só como que era bem arcaico, né? Bem antigo mesmo, ó, tá? Então, através dessas imagens, dá para a gente ver como que a tecnologia evoluiu num espaço de tempo tão curto, né? Que, imagina só, de 1990 até hoje, nós temos aí tecnologia que, para aquela época de 1990, ninguém imaginava, né, que teríamos hoje comunicando através de um celular, visualizando a imagem do cidadão do outro lado e conversando e brincando, dando risada, né, fazendo aí até reuniões, fazendo apresentações, igual estou fazendo aqui, gravando com o pessoal, né?
Isso era impensável na década de 90 do nosso século passado, ok? Depois nós temos aqui, olha, vamos voltar lá na apostila, né, alguns exemplos aqui de equipamentos, que é o PCXT, depois o AT, ó, 386, que era uma máquina também que surgiu na década de 90 do século passado, ó, o PC 486 e os Pentiums. Então, quando começa a falar de Pentiums, ainda hoje se vê um pouquinho desses computadores aí no mercado. É uma máquina obsoleta, mas que ainda tem algumas pessoas que não têm condição de comprar uma máquina muito boa, acaba pegando uma máquina dessa, tá? Então, essa daqui é uma apostila muito boa, que fala um pouquinho da história da área de tecnologia. Eu compartilhei aqui com vocês no canal, tá? Então, se vocês observarem aqui dentro do canal de vocês, olha, eu compartilhei ela, que seria essa apostila aqui, PDF. Se você clicar nesses três pontinhos, reticências aqui, o macarrãozinho, e baixar, você vai ter ela no seu computador, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre processadores, que é essa outra apostila que eu tenho aqui. Se você clicar aqui e baixar, você vai poder acompanhar comigo o que eu vou estar falando agora, tá? Então, processadores, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, tá legal? Então, diante de tudo que nós já falamos de tecnologia, o principal que faz as máquinas aí evoluírem tremendamente também são os processadores, tá? Então, aqui nessa apostila eu abordo um pouquinho sobre processadores, microprocessadores. E aí, eu tenho a definição, o que é um microprocessador e qual é a função dela, né? Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, o que é um microprocessador? Um processador é uma espécie de microchip especializado. Sua função? A função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Ou seja, na realidade, ele é o cérebro do seu computador. É a parte pensante da sua máquina. Tudo que você faz, não só no computador, mas nos celulares hoje em dia, né? Tudo que você usa de tecnologia, usa o que nós chamamos de processadores. Tá bom? E aí nós temos mais definições aí sobre essa parte de tecnologias. Tá? Então, quando a gente fala de microprocessador, legal? Nós estamos falando do quê? De uma unidade central de processamento. E aí tem as que nós podemos ter processadores. Às vezes você fala, só computador que tem processador? Não, olha só, tablets, celulares, né? Impressoras, enfim, são várias coisas que a gente usa o que nós chamamos de processadores. E muitas vezes a gente até pergunta, qual é a parte assim que denomina isso? Nós chamamos de CPU. Então, muita gente às vezes confunde. O que é CPU, né? Aquela torrezinha que você tem do lado lá, na mesinha sua, não é uma CPU, aquilo é um gabinete. CPU, na realidade, é o que nós chamamos de processador, tá? Que seria essa pecinha bonitinha, pequenininha. Ele é bem pequeno dentro do computador. Então, esse é o processador, a CPU, tá? A unidade central de processamento. E aquela torre grandona que você tem do lado, não, nada mais é do que gabinete, tá bom? E aí tem alguns desenhos, olha só. Esse aqui é uma foto do ENIAC, para que você tenha hoje um notebook, onde você pode estar trabalhando, colocar no seu colo e trabalhar normalmente, fazer várias coisas. Igual eu estou aqui falando com vocês, eu estou com o meu notebook aqui e utilizando tranquilamente, sem precisar de um trambolho desse tamanho para poder resolver alguma coisa, fazer algo na área de tecnologia, tá? E aí temos os períodos da evolução. Então, vamos falar assim, que da década de 70, dos primeiros computadores, que foi o 8086, tá, 88, 86, até os dias de hoje, ó, o 286, que é o 8286, depois o 386, depois o 486, tá? Os processadores Pentium, aí tem as séries dos computadores que utilizaram o processador Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, aí tem o Pentium 4 também, Celeron, K62, K63, inclusive alguns mercados, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, ainda vende esse Celeron aqui. Já é um obsoleto, mas é uma máquina que funciona para acessar a internet, usar um Word, um Excel, um PowerPoint, e barato, né? Então o pessoal acaba comprando ele. E aí nós temos a sétima geração, que foi mais ou menos no ano de 99 para o ano de 2000, onde surgiu o Athlon, Duron, Pentium 4, Celeron. São máquinas um pouquinho melhores, mas que também hoje se tornam obsoletas. E aí a oitava geração caracteriza aí as versões, né, de processadores. E nós temos já aí na tecnologia i3, né, que nós temos o i3, depois o i5, depois o i7. Já tem processadores aí com núcleos, né, que chega até 18 núcleos, 20 núcleos, tá bom? Bom,
E aí, do que é feito um processador? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Que dentro dele, se a gente remover essa partezinha de cima, você vai ver um monte de componente pequenininho, que você está enxergando bem pequenininho, tá bom? Então, na realidade, isso aqui é um componente de silício. Por que silício? Ele é tipo uma argila já endurecida, né? E ele é frio, tá? É um componente bem frio. Então, esses componentes eletrônicos, eles aquecem. Então, quando monta ele no silício, tá? Reveste ele com silício, o silício é justamente para manter ele mais frio, para ele não esquentar, ok? E dentro dele tem um monte de circuitozinho. Então, se a gente olhar a foto aqui, ó, você vai ver vários desenhos de circuitozinhos aqui, como se a gente falasse assim, microprocessadores, que a gente chama de SMD, que são pequenos componentes eletrônicos que fazem a função aí de trafegar aí pulsos elétricos ou pulsos eletrônicos, que a gente chama de bits, perfeito? E lógico, isso vai aquecer. Então, o silício é justamente para diminuir a temperatura dele. Sobre um processador desse, a gente coloca dissipador de calor, um cooler, né, para ventilar em cima, enfim, tudo quanto é coisa que a gente pode utilizar para poder diminuir a temperatura dele, porque quando liga ele, quanto mais transistor, quanto mais equipamento, microcircuito dentro dele, mais quente ele vai ficar, pois ele utiliza energia elétrica. Então, fazendo dessa forma, ele vai diminuir a temperatura, ou seja, com dissipadores de calor, ele vai aliviar um pouquinho a temperatura para não provocar, de repente, queima do equipamento. Tá? Um pouquinho sobre clocks e núcleos. Tá? Então, a gente tem um pouquinho de clock, que é a velocidade desses processadores. Hoje, quando os primeiros computadores que a gente teve começaram lá na década de 70, né? Tínhamos a unidade medida em hertz, bem fraquinho. Hoje nós usamos unidade medida em gigahertz. É como se tivesse aí já 2 a 3 milhões de vezes mais rápido do que o primeiro computador personal computer, né, o primeiro PC que foi montado na década de 70. Tá? Então são processadores bem velozes, bem rápidos. E aí a tecnologia não ficou só nisso. Tá? Então, trabalhou-se um pouco mais para evoluir e utilizar mais núcleos, mais processadores. Então, hoje nós temos computadores não só com processador, mas com vários processadores, ou seja, com vários núcleos, tá bom? Então, nós temos 4 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos e assim sucessivamente. Quanto mais núcleo, mais rápido, e quanto mais clock, que é a velocidade dele em gigahertz, mais rápido também o equipamento. Quanto mais rápido, mais caro. Aí tem um desenho de como que funciona. Então, dentro de um chip desse tamanho aqui, você vai ter núcleos. Então, aqui nós temos 2 núcleos mais 2 núcleos, tá? Que nós chamamos aqui de um Core 2 ou um Quad, né? No caso aqui, que temos 4 núcleos. Bacana? E aí tem, ó, o que faz parte de um microprocessador? Aí tem várias coisas, ó, barramentos, tá? FSB, que é Front Side Bus, né? Tem várias coisas na área de tecnologia. Eu sei que se falar isso aqui, de repente vocês vão ficar até meio perdidos, mas essa é só para você entender que a área de tecnologia ela é bem ampla, bem legal. Tá? E quando a gente trabalha com essa área, a gente começa a adentrar e conhecer mais coisas da área de tecnologia. Então, nós temos QuickPath, onde vai estar trabalhando também com a parte de barramentos de memória, bits, tá? Que entra na velocidade de processadores. Então, aqui está 16, 32, 64 bits, podendo chegar até 128, 256 bits. E, lógico, quanto mais bits, mais rápido. Memória caches, tal. Termo design power, que mexe na parte de energia, de aquecimento, range CPU power, Acceleration Processing Units, né, que é o APU da máquina, que é a parte de aceleração gráfica, ó, a CPU e GPU. Quando a gente fala de CPU, é do processador do computador. GPU é um chamado processador gráfico, que tem a mesma função do processador da máquina, só que ele vai trabalhar com a parte gráfica, possibilitando ele trabalhar com jogos, imagens, de forma bem mais rápida, em vez de ficar aqueles lag travando, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, minha internet é tão boa, mas o computador trava. Por quê? De repente ele não tem uma GPU, ou seja, um processador eficiente para trabalhar dentro da parte de aceleração de vídeo, aceleração gráfica. Bacana? Bom, e aí nós temos equipamentos que usam isso, olha só. Tá? Nós temos o Intel, né, o X7, NVIDIA, que é acelerador gráfico, um Apple, né, para saber da Apple. Enfim, ó,
vários modelos aí que estão no mercado aí para tablets, notebooks, smartphones, processadores para computadores e assim em diante, tá? Enfim, a parte de processadores aí, nós temos vários no mercado. Sabemos que temos dois grandes concorrentes hoje, Intel e AMD. Então, esses dois concorrentes aí travam uma luta muito grande no mercado de trabalho e quem sai ganhando somos nós, usuários, né? Pois nós vamos ter tecnologia acessível, lógico, com qualidade, né, alto desempenho, a um preço de repente mais acessível. De repente o Intel é mais caro, você vai no AMD que faz a mesma coisa, às vezes até superior, por um preço mais acessível. Então são dois concorrentes e aquele usuário que procura pesquisar o tipo de processador, qual a qualidade do processador, de repente ele consegue ganhar alguma coisa aí em termos de valores. Sempre um AMD costuma ser 10% mais em conta do que o Intel, depende para o que o pessoal vai fazer. Geralmente quem trabalha com Intel é quem mexe mais com a parte de usuário para escritório, para desenvolvimento básico, desenvolvimento de software, programação. Geralmente quem mexe mais na área de gamers, jogos, gosta mais de processadores AMD, tá? O AMD possibilita às vezes um alto desempenho na parte gráfica e na parte de processamento, tanto GPU como também CPU. Aí vai depender do que a pessoa vai utilizar no mercado de trabalho. A diferença entre Duo e Core, né? Entre Duo Core e Core 2 Duo, tá? Bem básico, mesmo só para vocês entenderem, olha. Às vezes fala assim, eu não sei o que é esse negócio de Duo Core, Core 2 Duo, Quad Core, Octa Core, ou então i3, i5, i7, tá? Só para a gente ter uma ideia, ó, o Dual Core é um processador com dois núcleos, mas com apenas um barramento para tráfegos de informação para ser usado pelos dois núcleos. Já, no entanto, o Core 2 Duo é um processador com dois núcleos e também cada núcleo tem o seu próprio barramento. Então, lógico, o Core 2 Duo é melhor do que um Dual Core, tá? É como se eu tivesse aqui dois núcleos, mais dois barramentos, um para cada núcleo, e esse aqui é como se tivesse dois núcleos, mais um barramento para os dois. Vai acontecer o quê? Vai congestionar o barramento e vai ficar mais lento o processamento, o trabalho, o desempenho do computador. Perfeito? E aí entra também na tecnologia. Intel, por exemplo, Intel trabalha o Intel 3, né, lá o i3, legal? De repente você está pegando uma máquina que tem lá dois núcleos, né, e ele emula um terceiro núcleo virtual, tá bom? E aí você pega um AMD, um Quad Core, aí você fala, qual que é melhor, um i3 ou um Quad Core? Logicamente um Quad Core, tá? Que vai ter quatro núcleos trabalhando com quatro barramentos. Entanto, o i3 vai ter dois núcleos trabalhando com dois barramentos e um terceiro virtual que ele emula que vai utilizar um dos dois barramentos, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho, por exemplo, um i5. De repente, um i5 é superior a um Quad da AMD, tá? Um Quad Core da AMD. No entanto, se você pegar um octa-core da AMD, que vai ser mais ou menos o mesmo preço do i5, tá? da Intel, acaba tendo uma performance superior. Então vai depender muito do que você vai fazer, tá? Já vou comprar um i7, tá bom? Então de repente você comprar um AMD de 12 núcleos acaba sendo bem mais superior e às vezes o mesmo preço. Então a questão muito assim, às vezes é marca, né? As pessoas olham e falam, eu quero um Intel, porque é marca. Mas um AMD supre de forma bem superior aí à área que você vai trabalhar. Bacana? Bom, e aí tem algumas diferenças mais aqui nos slides, que eu falo um pouquinho sobre a apresentação de memória cache, de processadores e assim em diante. Galera, eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada nas apostilas, só para vocês estarem interagindo um pouquinho sobre isso daí, tá? Bem legal. E conclusão disso daí, ó, apesar de dos dois possuírem dois núcleos, que aí nós temos o Core, né, o Dual Core e o Core 2 Duo, o desempenho do Core 2 Duo é superior ao seu irmão, no caso do Core, tá? É só para vocês entenderem aí que existe diferenças, sim, entre processadores. E aí tem mais tecnologias, olha, eu falo um pouquinho sobre o i3, depois sobre tecnologia do i9 e assim sucessivamente. Então dá uma olhadinha aí, tem a referência bibliográfica para vocês também, tá? Partindo aqui um pouquinho para a área também de computadores, como que surgiu. Então, não vou ficar preso só ao processador não, vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia, tá?
Então, quando nós falamos de computadores, vamos lá, o que é um computador? O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente. Lógico que precisa de energia elétrica para fazer isso, né? Energizá-lo, na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. E aí, quando a gente fala de programação, a gente envolve várias áreas. Na área de tecnologia, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de linguagem de programação. Eu trabalho desde 1990, então eu conheço COBOL, eu trabalhei com COBOL, conheço o Clipper, conheço linguagem C, o Delphi, o Visual Basic, e hoje trabalho bastante com Java, tá? Que vocês usam aí bastante para celulares, né? Java, linguagem Java. Então, quando a gente fala de computador, a gente fala basicamente assim de equipamentos que a gente vai desenvolver alguma coisa, um aplicativo, uma ferramenta, e precisamos de programas para fazer isso, tá? E aí nós temos um computador que nós chamamos de entrada de dados, processamento, que são as instruções, e a saída de dados. Bacana? O que seria na área de informática o computador? Então, quando a gente fala de hardware, nós estamos falando praticamente do computador. E aí nós temos exemplo, teclado, mouse, monitor, gabinete. E quando nós falamos de software, nós falamos de programas que vão estar dentro do seu computador, tá? Então, nós temos vários tipos de software. O Windows, que é um sistema operacional, é um software. O Word, Excel, PowerPoint. E aí vai desde softwares básicos que vocês usam para o dia a dia, até softwares mais avançados, tá bom? E aí temos um organograma bem simplesinho aí, né? Onde nós temos aqui em cima o computador, dispositivos de entrada, que são mouse, teclado, webcam, são dispositivos de entradas, e dispositivo de saída, no caso que é o monitor, que você enxerga as informações, impressoras e alto-falantes também, né? Tá, alto-falantes, que eu escrevi errado, é alto-falantes. Bacana? Continuando, arquitetura no computador, você tem as partes dele aqui e as numerações, tá? Então, um vai ser monitor, dois placa-mãe, três processador, memória RAM, placas de rede, placas de som. Então, tudo numerado aqui bonitinho para vocês. E aí a conexão dele, como que ele é por dentro, tá? Os desenhos de como que é essas máquinas por dentro, para vocês terem uma ideia. Dentro do computador nós precisamos de alimentação de energia. Então nós temos aqui a fonte de energia, que logicamente vai alimentar de energia elétrica o nosso equipamento. Ele pega a energia na voltagem de, a gente chama de AC, que é Alternation Current, ou corrente alternada, tá? Ele pega lá 127 volts, que na realidade a gente fala 110, mas é 127, tá bom? E converte isso para corrente contínua, que é chamado de CC. Não é CC de fedor não, tá? De subaqueira não, é CC mesmo, de corrente contínua. E aí, essa corrente contínua, ele pode trabalhar aí com voltagem de 5 volts contínuo, 12 volts contínuo. O dia que você estiver na ITEC e quiser conhecer os laboratórios lá, a gente mostra para vocês, eu levo vocês lá no hardware, a gente faz lá uns testes com o multímetro e mostra para vocês como que funciona isso. É bem interessante. Como eu mexo também na parte de eletrônica, que envolve eletrônica digital e analógica, eu acho que fica bem legal para vocês verem como que funciona. A corrente alternada é aquela que a gente sente o efeito quando dá choque, tá? Já a corrente contínua não vai levar choque, você não vai levar nenhum efeito de choque lá, trabalhando com corrente contínua. Bacana, galera? Placa-mãe, então o desenho de uma placa-mãe bem simples, tá? Nela nós temos o que nós chamamos de slots, ou onde vai trabalhar com barramento interno da minha máquina, e soquete de processador, dissipador de calor de chipset, berço de memória, tem um monte de coiseira aqui, ó, do lado aqui, saída de porta de impressoras, né? Bastante coisinha. E aí tem a definição, que é a placa-mãe. É uma placa de circuito impresso, que serve como base para a instalação dos demais componentes de um computador, como, por exemplo, o processador, memória RAM, placa de vídeo e entre outros. Tá? Um disco rígido, um disco mecânico, hoje em dia é muito comum a gente usar o SSD, que é um disco sólido, né? Que é bem mais eficiente que o mecânico, mas isso aí é o que a maioria dos brasileiros usa nos computadores, que é mais barato, tá bom? Então esse aqui é um disco cilíndrico, que ele gira em alta velocidade, esse aqui é um cabeçote, onde vai a agulha, fica percorrendo isso aqui para nós, tá bom? Processador, observe que esse processador é cheio de pininhos embaixo, que é onde ele vai no soquete da sua placa-mãe. Na realidade, esse aqui é o soquete, ele é espetado aqui, né, com aqueles pininhos, bacana. Então, esse é um processador. A função desse processador, tá? Memórias RAM, desenho de como que são as memórias RAM, tipo de acesso que eles têm. As placas que nós temos, placas de rede, placas de som, você tem uma placa de rede, tá?
Esse aqui é uma placa de som, que permite seus alto-falantes no computador funcionar, e esse aqui é que permite você conectar o computador na rede, de repente, para acessar uma internet, aí para você poder trabalhar. Placa de vídeo. Essa aqui é a saída que liga o monitor do seu computador. O monitor, como que ele é, olha, tá? Eles têm tipos de monitor. O tubo catódico, aquele mais antigão, o pessoal não usa mais, né? E o LCD, que é o comum, que todo mundo usa, né? Que é esse daqui, ok? Leitor de CD também, que a maioria dos computadores nem usa mais. Teclado, mouse, sistema operacional. Quando a gente fala de sistemas operacionais, a gente tem o Windows, um sistema operacional, né? Linux é um outro sistema operacional, tá? Mac também é um sistema operacional. O Android é um operacional, né? O Chrome também. Esse aqui é o desenho do Linux, tá? Esse aqui é da Microsoft, que todo mundo conhece. E aí, o que é um sistema operacional? Olha, o sistema operacional é o mais importante programa que roda em um computador. Trata-se de um conjunto de ferramentas que torna possível o uso de um computador. Serve de intermediário entre o hardware e o software. Então, quando a gente fala de sistema operacional, a gente está falando de aquilo que faz a interface gráfica entre a máquina, né, e o usuário. Tá? Você só vai conseguir tirar proveito de um equipamento se tiver um sistema operacional. Se não tiver um sistema operacional, não serve para nada, não passa de ser apenas de um composto de plástico e metal, ok? E aí nós temos a relação, né, como que pode ser visto isso, ó, o usuário, tá na frente do computador, normal, usuário, aplicações, que são os softwares que ele vai utilizar, o sistema operacional que roda, né, que é a base para essas aplicações trabalharem, e lógico, o sistema operacional faz a interface entre aplicações, hardware e o usuário. Então, aí você tem todos os equipamentos trabalhando em cima do sistema operacional, o sistema operacional trabalhando em cima do hardware, tá bom? E aí tem, todo computador precisa de um sistema operacional, isso é o básico, né? O SO, que é o sistema operacional, que faça a parte física dos hardwares funcionar corretamente. E aí o sistema operacional controla as principais funções do computador, como ligar, processar os dados, instalar novos periféricos. Então temos tudo isso aí dentro do nosso computador, que é o sistema operacional, e lógico, ele é responsável pela configuração, reconhecimento de todos os equipamentos, desde monitor, né, o scanner, webcam, impressora, tudo isso aqui é ele que controla. Ok? Bom, galera, ó, aí nós temos alguns exemplos de sistemas operacionais. Eu gosto muito do sistema operacional Linux, tá? Sou um fã do Linux, apesar que também trabalho bastante com Windows, ok? E lógico, eu costumo brincar que Mac, sistemas operacionais Mac é mais para ostentação, né? O cara quer falar uma coisa, usa lá um Mac, mas ambos fazem a mesma coisa e eu digo para você que o Linux faz de forma bem mais eficiente do que um Mac, ok? O Android também, ó, sistema operacional Android, né? Ó, um Chrome, para você ver como que é, mais ou menos. E é isso, tá? Ó, e a gente finaliza mostrando aqui os tipos de sistemas operacionais, ok? Bom, falei bastante aqui sobre essa área de tecnologia, né? Falei bastante desse material. Lembrando que eu estou disponibilizando essas apostilas aqui para vocês, inclusive as apresentações no PowerPoint. Podem acompanhar normalmente. Vamos falar um pouquinho sobre meu canal. Eu tenho aqui um canal no YouTube, tá? Quem quiser acessar depois é só digitar meu nome, Joel Massarioli, aparece lá no YouTube. Vamos fazer aqui para vocês verem, né? Você vai digitar YouTube normal, vai abrir o YouTube, perfeito. Você vai vir aqui digitar Joel Massarioli, que é o meu sobrenome. Aí vai aparecer um cara bonito, que sou eu, né, lindão na foto aqui. Dá um clique nessa foto, e você vai acessar o meu canal no YouTube. Se clicar vídeos aqui, vai colocar os vídeos em ordem para você, fica até mais fácil de você acompanhar. Então tem vários vídeos pertinentes à área de tecnologia, tá? Então se depois vocês quiserem acompanhar, assistir algumas aulinhas, é gratuito, não paga nada, tá bom? Se quiser deixar um likezinho lá também eu agradeço, mas tá aí, ó. Então, se quiser saber um pouquinho sobre manutenção de computadores, sou eu que ministro essas aulas, sou eu que estou trabalhando com esse conteúdo. E aí, se vocês quiserem ver como que é, alguma coisa assim, de repente é interessante, né? Tem desde básico até o mais avançado, legal? E aqui é minha família, minha esposa, meus meninos, né, Ana? Essa aqui é a minha família, graças a Deus, presente que Deus me deu, ok? Enfim, galera, o que eu tinha para passar para vocês seria isso, tá?
Se vocês estivessem aqui presentes, seria até, às vezes, mais interessante que a gente poderia conversar, né? Abrir para vocês conversarem, trocar ideias, tá? Infelizmente, não foi possível, né? Mas eu creio que o conteúdo que eu abordei aqui com vocês é o suficiente para vocês entenderem como que é essa área de tecnologia. Hoje, a área de tecnologia está bem ampla, né? No dia a dia. Se você for ver mesmo, assim, tudo que você vai fazer hoje, você usa tecnologia, tá? Ah, diz internet das coisas, né? Com a tecnologia 5G, que vai ser possível programar geladeira para você estar no seu trabalho, né? De repente verificar que está faltando alguma coisa, algum alimento e de repente se você não tem tempo para buscar o alimento, a empresa X lá que fornece determinado alimento que você já está acostumado a comprar, ele pode verificar isso e entregar na sua casa, no horário que você estiver na sua casa, ou de repente tem alguém na sua residência, tá? Você pode controlar através de dispositivos pela web para acender a luz da sua casa, ligar o ar-condicionado para climatizar o ambiente quando você estiver voltando para sua casa. De repente você está viajando e chega um indivíduo aperta o interfone na sua casa, está lá no Japão, né? E aqui em Bebedouro o cara aperta lá o interfone, querendo verificar se tem alguém na sua casa. Se não tiver, ele vai pular o muro e assaltar. Aí você pode atender pelo celular normalmente e conversar com a pessoa e a pessoa vai falar, opa, não vai dar para manipular um muro, né, para poder assaltar, porque tem gente na casa. Na verdade, você não está na casa, está lá no Japão, tá? Então, hoje, através da tecnologia, que nós chamamos de internet das coisas, você consegue fazer muitas coisas aí na área de tecnologia. Roupas, né? Já tem já no mercado, se você pesquisar no Google, tá? Os países de primeiro mundo já tem roupas aí que tem dispositivos com LEDs para iluminar, né? Você veste uma roupa aí, ele acende, ele ilumina, né? Faz alguma coisinha interessante lá, caso você queira chamar atenção, tá? Roupas que verificam o seu batimento cardíaco, sua saúde, aquecimento, se de repente está com frio, ele vai aumentar a sua temperatura, né? Melhorar um pouquinho aí o aquecimento. É lógico que no Brasil nós somos um país um pouquinho já com dificuldades nessa área, né? Vamos falar assim, eu queria falar esse termo, mas subdesenvolvido, né? Nós não temos tanto acesso à tecnologia assim, mas países de primeiro mundo já usufruem de muita coisa. Você pega país, por exemplo, no Japão, né? No continente asiático, lá você vai ter tecnologia disponível para eles. Você pega uns Estados Unidos da vida, um continente europeu, você tem essas tecnologias. Então, aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado, mas são coisas que já existem já. E no nosso dia a dia nós temos aí bastante tecnologia também no nosso meio, aqui no nosso Brasil, né? Celulares, a parte de Androids, né? De repente, robozinho que você tem na sua casa que vai estar fazendo uma faxina, fazendo alguma coisa, está trabalhando e está lá aspirando um pó, fazendo alguma coisa. Então já existe isso acessível aqui no Brasil. Legal? É isso, galera. Tem muita coisa, tá? Muita tecnologia. Tem os veículos automotivos, né? Que você tem a Tesla, que já até faz aí veículos sem precisar de você dirigir o carro, né? Você deixa ele lá, ele dirige nas autovias, né? Nesses países do primeiro mundo. Isso é totalmente impensável aqui no Brasil. Se colocar é perigoso o veículo sair batendo tudo quanto é lugar, né? Sem contar os buracos e as lombadas que tem no nosso país. Mas tem países aí de primeiro mundo que tem rodovias chamadas autobans, né, que funciona tranquilamente, dá para trabalhar com tecnologia para veículos ter inteligência artificial de forma que ele possa se locomover sem que eu tenha que me preocupar com dirigir o veículo. É isso, tá? Quando a gente fala na área de tecnologia, eu estou abrangendo um monte de coisa. Na área de telecomunicações também. A área de telecomunicações aí está evoluído para caramba. Nós temos desde lançamentos de satélites aí, né? Hoje o Elon Musk, né? Que é um famoso empreendedor na área de tecnologia, né? Pesquisador aí, né? Eles chegam até a compará-lo com o Tony Stark aí, né? Do filme de ficção da Marvel, né? Ele cada vez mais investe em tecnologia e a última que ele está fazendo aí, todo mundo sabe, né, que são os satélites que está jogando aí em volta do hemisfério, né, no nosso planeta Terra.
E a ideia é utilizar isso daí para acesso à internet de forma mais veloz, né? De forma eficiente, eficaz, de forma que todo o planeta esteja acessando e utilizando. Óbvio, né, que isso aí gasta. Eu estava vendo no artigo tudo, não é barato. Para nós brasileiros, né, isso é caro pra caramba. Para gringos que ganham bem, que na realidade é menos R$ 500 por mês, né? Para eles é uma merreca. R$ 500 por mês para nós é uma fortuna, dá uma grana violenta. Então, existe muita coisa, tá, no nosso meio que está evoluindo cada vez mais, mas infelizmente nem tudo nós temos como usufruir, porque não é acessível o nosso poder aquisitivo. No entanto, quando você começa a trabalhar em grandes empresas, grandes corporações, você começa a ter acesso a tudo isso. Então, hoje o meio de telecomunicações, a tecnologia, tudo utiliza a tecnologia, lógico, né? E tudo aí integrando com várias coisas no mercado. Bacana? Eu espero aí ter sido útil para vocês, espero ter ajudado um pouquinho. E caso queiram conversar comigo depois, podem entrar em contato também comigo pelo meu e-mail. Vou colocar aqui no meu chat aqui, tá? joel.junior@etec.sp.gov.br. Se quiserem perguntar alguma coisa, tá aí o meu e-mail, tá legal? E é isso, pessoal. Tenham todos aí um bom andamento no curso de vocês, tá? Eu sei que vai estar aqui de forma assíncrona para vocês, mas qualquer dúvida depois vocês podem estar conversando também com a Lodiane e comigo. Um abração para todos, fiquem na paz. Deu 1 hora de gravação, estou finalizando aqui o bate-papo, tá? Tchau, tchau, galera.